Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O Pai planejou com Jesus Cristo, o Verbo, em criar primeiro seres espirituais, que nós chamamos anjos, para ajudar neste processo que eles planejaram e depois criaram o mundo físico, o ambiente para este campo de treino e, seguidamente, criaram então os seres humanos, há cerca de 6.000 anos atrás, com o propósito, com o objetivo desta grande missão que foi planejada pelo Pai e por Jesus Cristo, de criarem membros da família governante de Deus, isto é, do reino de Deus. Ou, noutras palavras, seres que, ao fim deste período de treino, pudessem vir a ser filhos gerados do Pai, filhos e filhas. E assim o Pai delegou esta missão e esta responsabilidade a Jesus Cristo. A missão e a responsabilidade que era de criar membros da família de Deus. E assim, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós todos existimos, Jesus Cristo, o Senhor, pelo qual Deus, o Pai, criou todas as coisas, isto é, criou os seres espirituais, o mundo físico e os seres humanos para serem treinados, então o Pai delegou esta responsabilidade, este trabalho executivo ao Verbo, a Jesus Cristo, ao Eu Sou. Como disse, isto foi tudo delegado e sob o controle e instrução do Pai. Por isso, para nós, nesse plano, para nós virmos a ser membros que viéssemos a governar na família de Deus, como filhos e filhas de Deus, da forma de Deus, da glória que nos será dada, era necessário que nós tivéssemos uma agência moral livre. Isto é, um livre-arbítrio. Era necessário que nós fizéssemos as nossas próprias escolhas, tal como Deus faz as suas próprias escolhas. E também era necessário que nós aprendêssemos a sempre escolher o caminho de Deus, isto é, o amor para com Deus e amor para com o próximo. E por isso era necessário que houvesse um campo de treino, um ambiente de treinamento, que é esta terra hoje em dia. E é uma oportunidade para aprendermos. Embora, mais cedo ou mais tarde, todos nós viéssemos a fazer escolhas erradas, pois, ao fim de contas, a experiência é o melhor professor. E a experiência seria nos ensinar a fazer a escolha correta, isto é, de nunca virmos a querer a viver o caminho do egoísmo e da ganância e da vaidade de novo. E por isso, porque tínhamos a oportunidade de fazer essas escolhas e tínhamos a oportunidade neste campo de treino de fazer más escolhas, mas para aprendermos por isso. O problema é que estas más escolhas eram pecado. E o salário do pecado é o sofrimento, dor e a morte. E por isso, para nos livrar, para nos comprar de novo, para nos redimir deste sofrimento, desta dor e desta morte final, a pena do pecado tinha que ser paga
em nosso lugar. E isso significa que o próprio ser pelo qual tudo foi criado tinha que pagar com a sua própria vida. E por isso ele teve que se tornar carne e morrer por nós. E depois o Pai o ressuscitou, abrindo assim o caminho para a humanidade virmos a ser membros da família de Deus. Uma vez mais, queridos irmãos, o propósito, o golo final é para nós aprendermos de que as escolhas erradas são erradas. E para aprendermos livremente, de vontade livre, fazer o que é correto, o que é justo, o que é de acordo com as leis santas e sagradas de Deus. E por isso lembrem-se que esta vida física é um campo de treino, uma oportunidade para aprendermos, embora, sim, através de escolhas erradas. Pois, como disse, a experiência é o melhor professor. Aprendermos a nunca irmos de novo no caminho do egoísmo, da ganância e da vaidade, o caminho de que eu sou primeiro, o meu país é primeiro, o meu clube é primeiro. Temos que aprender a amor para com os outros. Então, qual é essa estrada? Qual é esse caminho? Qual é esse processo fundamental dessa estrada para a vida eterna no reino de Deus? Essa estrada, esse caminho para a perfeição, para virmos ser perfeitos como o Pai é perfeito. Esse caminho de madureza, de sermos maduros, para virmos a ser filhos de Deus. Isto é, para escolhermos livremente o que é correto, ou, noutras palavras, a lei de Deus, que é a lei de amor. Isso vemos que está escrito aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 1, que diz assim: por isso, pondo de lado, de parte, os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Devemos andar no caminho da perfeição. E por isso deixemos levar o que é perfeito, não lançando de novo os fundamentos. E quais são os fundamentos? Quais são os princípios básicos desta estrada? Os dois primeiros é o arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. Num sermão prévio, falei acerca do arrependimento de obras mortas. E hoje quero falar acerca da fé em Deus. O que é a fé em Deus? Vejam comigo, se faz favor, aqui em Marcos capítulo 1, quando João Batista começou a anunciar a sua mensagem de arrependimento. Vejam aqui, se faz favor, em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois de João Batista ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vimos que Jesus Cristo anunciou que o reino de Deus estava perto. Ele não está a dizer que é a igreja que está perto. Está a dizer que é o reino
de Deus. E lembrem-se que sangue e carne não podem herdar o reino de Deus. E por isso, é um passo ainda a acontecer quando houver a ressurreição. Mas vejam também aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Porque Jesus Cristo disse um bocadinho mais do que além disso. Vejam aqui, Mateus 4, versículo 17. Diz assim: daí por adiante, depois da tentação de Jesus, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Vemos que o arrependimento é necessário. Mas há mais do que simplesmente o arrependimento, como vamos ver daqui a pouco. Vejamos, por exemplo, aqui em Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Versículo 8 a 11. Versículo 30. Capítulo 30, perdão. Versículo 8 a 11. Sim, vai, pois, escreve isto numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro, para que fique registado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente, porque o povo rebelde é este. Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, não se querem arrepender. Versículo 10. Eles dizem aos videntes: não tenham visões. E aos profetas: não profetizeis para nós o que é correto, o que é reto. Dizei-nos coisas aprazáveis. Profetizai-nos ilusões. Digam-nos coisas agradáveis, aprazíveis. Isto faz-me lembrar, irmãos, que algumas vezes eu falo com certas pessoas e depois digo: olha, para você continuar a crescer, você tem que praticar as leis de Deus. Tem que fazer as coisas de acordo com estas leis. E as pessoas dizem: olha, que eu estou a interferir. Queridos irmãos, simplesmente estou a dizer a eles: este é o caminho, sigam-no. Mas não querem ouvir, porque diz assim, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, coisas que me dão prazer, que eu quero ouvir. Não estejas a dizer o que eu não posso fazer. Não profetizes a verdade, mas profetiza ilusões. E depois diz assim aos profetas: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vareta, não nos faleis mais do Santo de Israel. Não nos falem mais acerca de Deus e de Jesus Cristo. Queridos irmãos, vejam o que Lucas capítulo 13 diz. Lucas capítulo 13, 1-3. Lucas 13 diz assim: começando no versículo 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Coisa terrível. Ele, porém, lhes disse: pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. E eu vos afirmo: se, porém, não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Tem que haver um arrependimento. O primeiro passo é o arrependimento. Ou cuidaste daqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. E eu vos afirmo mais: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Temos que nos arrepender de obras mortas. Isso cobri plenamente no sermão prévio. Mas agora vejam, em Atos capítulo 20,
versículo 21. Atos, capítulo 20, versículo 21. E vejam aqui o que Paulo mencionou. Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 21. Está aqui a dizer que quando Paulo estava a dizer à igreja de Éfeso e estava-se a despedir dele, disse assim, eu estava testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento. O arrependimento para com Deus. E a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. Um ponto interessante mencionado aqui é que a palavra grega para com, onde diz o arrependimento para com Deus, é a palavra grega eis, E-I-S, e a palavra em, que diz assim, a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, é a mesma palavra grega E-I-S. Por isso é o arrependimento para com Deus e a fé para com Nosso Senhor Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo, em Nosso Senhor Jesus Cristo. Fé na direção dele, para com ele. Ora, o que é a fé no Nosso Senhor Jesus Cristo? O que é esta fé em Jesus Cristo? Sim, o que é? Porque a palavra fé é mal entendida hoje em dia. Alguns acreditam que ou é fé ou é obediência. E se temos fé, é tudo que é necessário. Não é preciso obedecer. Mas acabamos de ver que está a dizer aqui que é o arrependimento para com Deus e temos que arrepender, senão vamos perecer e vamos ter fé em Jesus Cristo. Aí está um ponto de mau entendimento. Temos que entender que o arrependimento para com Deus é o primeiro passo. E o segundo passo é lógico, em sequência, complementar ao primeiro passo, que é a fé em Jesus Cristo. Então, o que é fé? É simplesmente acreditar e pensar e... O que é isso? O que é esse acreditar? Qual é o significado disso? É simplesmente, eu acredito. Eu tenho fé em Jesus. Jesus, eu tenho fé em Jesus. Ou é mais que isso? Hoje em dia, nas igrejas, os bancos da igreja, é como se fossem uma sala de espetáculo, de entretenimento, em vez de ser uma sala de doutrina sã. O que é a fé para com o nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês sabem, em Mateus 7, 21, e em Mateus 7, 21, vejam comigo se faz favor, Mateus 7, 21, Mateus 7, 21, Jesus Cristo disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que diz Jesus, Jesus, vai estar no reino de Deus. Seja para você simplesmente estar a dizer, Jesus, como eu amo, ou como eu acredito em Jesus. Isso é sinal que vai estar no reino de Deus? Porque diz, nem todo que me diz isso. Mas aquele que diz e que faz a vontade de meu Pai. Isto é importante entendermos. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, não demos nós glória a Deus e a Ti, a Jesus Cristo, em Teu nome. Demos glórias. Dissemos canções e hinos e coisas desse género a adorar a Jesus Cristo.
Não expelimos demónios em nome de Jesus Cristo. Não fizemos muitos mais milagres. Então Jesus Cristo diz assim, então lhes direi, isto é, professei, direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Saiam daqui, vocês que estão a praticar o pecado. Você chama Senhor a Jesus Cristo e não faz o que Ele diz a você fazer, então Ele diz a você, saia daqui. Porque Jesus Cristo só nos diz para fazermos a vontade do Pai, está claro. E por isso, quando chamamos Senhor àquele que estamos a seguir, àquele a quem obedecemos. Então, o que é a fé para com o nosso Senhor Jesus Cristo? O que é a fé em Jesus Cristo? Porque lemos arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, arrependimento é mudar, é parar de pecar para começar a ser um novo eu. Agora, esta fé é porque nós temos uma confiança no que Jesus Cristo nos diz. Nós, então, vamos obedecer a Ele como nosso Senhor porque nós temos confiança nele. Temos 100% fé nele, 100% confiança nele. Ou, noutras palavras, a nossa lealdade, a nossa fidelidade tem que ser para com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o qual nós temos que obedecer. Oh, então aqui vemos o significado da palavra fé. Não é só acreditar, mas é uma lealdade, é uma fidelidade ao Senhor e fazer o que o Senhor diz para nós fazer porque nós confiamos nele. Porque somente através dele, através da nossa lealdade, pela nossa confiança, que nós confiamos nele e que somos fiéis a ele, é só por causa disso, só através dele, é que a salvação é possível. Vejam em Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 5 a 8. Jeremias 17, versículo 5 a 8. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Onde é que está a nossa confiança? Onde é que está a nossa fé? No homem? No presidente da nossa nação? Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne morta, sim, da carne que vai morrer mais cedo ou mais tarde, o seu braço de confiança e aparta o seu coração do Senhor. Se desvia o seu coração do Senhor. Porquê? Porque tem confiança no homem. O homem que está praticamente mais cedo ou mais tarde morto. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no nosso Senhor Jesus Cristo e cuja esperança é o Senhor. Porque Ele é como a árvore. Essa pessoa que tem confiança no Senhor.
plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de seguidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Aqui vemos, queridos irmãos, espero que comecem a entender o significado de fé. O grande exemplo de fé na Bíblia é sempre a história de Abraão. Vejamos então em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Versículo 3 a 6. Gênesis capítulo 15. Versículo 3 a 6. Disse-lhe mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Sim, ele já tinha aqui 85 anos, ou cerca de 85 anos. A promessa tinha sido dada a ele 10 anos atrás, quando ele tinha 75. E só foi cumprida esta promessa quando ele tinha 100 anos. E por isso, disse ele: mas a mim não me deste descendência. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Ora, a essa idade, a sua semente já estava, digamos assim, como se estivesse morta. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é o que podes. Sim, olha para o céu e conta as estrelas, se podes fazer isso. E ele disse: será assim a tua posteridade. Versículo 6. E Abraão creu, acreditou, teve 100% confiança. 100% confiança, convicção. Confiou. E isso lhe foi imputado para a justiça. E por quê? Porque depois já atuou nessa confiança. Atuou e fez coisas de acordo com essa confiança, porque acreditou. Ele pôs uma confiança no que Deus disse. E por isso ele atuou nessa convicção da verdade. Ele atuou fielmente. E por isso ele é o pai daqueles que também atuam fielmente por causa que confiam em Jesus Cristo e em Deus. E por isso, quando temos essa confiança, e quando Abraão teve essa confiança, isso foi considerado a ele como justiça. Diz assim: lhe foi imputado como justiça. Embora ele ainda tivesse certas imperfeições. Sim, esta confiança, esta completa fialdade a Deus, esta situação em que não tem nenhumas dúvidas no que Deus diz, faz com que Deus considere essa pessoa justa. Embora tenha algumas deficiências, ainda não seja perfeito, mas Deus considera essa pessoa justa, em fé, por causa dessa confiança. Deus, que essa confiança tem em Deus, Deus pode guiar e treinar e moldar essa pessoa mansa e confiando em Deus. Pode guiar essa pessoa à perfeição durante o seu próprio tempo. E por isso, vemos que o verbo acreditar significa cometer a uma confiança. Isto é,
pôr numa posição de confiança. E o substantivo de crer ou fé é essa convicção, essa confiança, essa crença, a qual é a substância da esperança. Porquê? Porque é como se essa esperança já tivesse acontecido. Porque essa fé, essa confiança, eu confio em Deus, é como se já tivesse acontecido. É uma evidência do que ainda não vimos. Porque confiamos em Deus e sabemos que Deus não mente, que Deus é fiel, e por isso é como se já tivesse acontecido, é como se já tivesse visto. E por isso essa pessoa que tem essa fé vai atuar com uma firmeza, com uma convicção, porque está convicta, está convencida da verdade. E por isso essa pessoa faz o que é justo, porque essa pessoa confia em Deus, tem fé em Deus. E então essa pessoa se torna uma pessoa fiel. Vejam, por exemplo, aqui em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 13. Romanos 4, versículo 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência cobre a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, a justiça de Deus, porque Deus viu que ele acreditou de facto e atuou nessa crença. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé. Ele teve confiança em Deus e por isso foi feito justo, embora tivesse certas deficiências. Porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Sim, porque há lei, há transgressão. E porque há lei, há pecado. E pecado conduz à morte. O salário do pecado é a morte. Porque a lei, por isso, suscita a ira, suscita a morte. Mas essa é a razão porque provém da fé. Porque a lei, com as deficiências, tem que morrer. Mas provém da fé, que acredita em Deus. E por isso anda nesta confiança da palavra de Deus. Para que seja segundo a graça. Segundo esta misericórdia, bondade de Deus. A fim de que seja firme a promessa. A promessa é firme. Deus prometeu e vai ser. Deus quer que nós venhamos a ser filhos e filhas dele. Esse é o plano dele. Se nós acreditamos e fazemos a nossa parte, temos fé. E essa fé nos é dada como justiça. Por isso, se temos esta fé, vamos esforçar para fazer o que Deus, a nossa parte, porque, embora às vezes tenhamos deficiências e fraquezas, vamos continuar a fazer a nossa parte porque Deus é fiel. E por isso, para que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, desta confiança que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, Abraão esperando contra a esperança. Contra a esperança. E a esperança normal dele é que não podia ter mais filhos. Mas esperou contra essa esperança. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência como o número das estrelas do céu.
E sem enfraquecer na fé, sem perder esta confiança, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido por causa da sua idade. Mas Deus fez com que esse corpo tivesse vida de novo, digamos assim. Sendo já de 100 anos. Sim, já tinha 100 anos de idade quando Abraão foi gerado. E a idade avançada de Sara já tinha 90 anos. Minhas senhoras, algumas de vocês que estão a ouvir, quando tiverem 90 anos, podem ter um bebê no ventre, talvez pensem que será um milagre. E se uma pessoa disser a você, olha, você vai ter um bebê no ventre, você já tem 90 anos, você talvez se ria, como a Sara se riu. Mas, diz assim, Abraão não duvidou. Por incredulidade, isto é, não teve dúvidas, não teve falta de fé, ele confiou. Não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé, pela sua confiança, completa fé, se fortaleceu dando glórias a Deus. Estando plenamente convicto, convencido, convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. O que prometera. Queridos irmãos, continuando então, mas também por nossa causa, posto a que nós igualmente nos será imputado, a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Queridos irmãos, nós também precisamos estar convictos desta verdade, que vamos ser justificados, vamos ser ressuscitados, desde que continuamos na fé a fazer o que sabemos que devemos de fazer, embora às vezes tenhamos deficiências. Mas vamos esforçar de fazer a nossa parte. Vejam Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Versículo 4. Eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Isto não é um conceito do Novo Testamento, é do Antigo Testamento. Aqui diz o justo viverá pela fé, pela sua firmeza, pelas suas mãos firmes, pela sua fieldade, pela sua inabalavelmente fiel ou fidelidade aos preceitos de Deus. Porque confia em Deus. E por isso, queridos irmãos, temos que ser fiéis até ao fim. Temos que perseverar até ao fim. Aquele que perseverar até ao fim será salvo, como diz em Mateus 24:13. Temos que perseverar até ao fim. Também em Apocalipse 3:10 diz assim, perseverar até ao fim, será salvo. Vejamos, por exemplo, Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Versículo 17. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Quer dizer que a fé, porque nós acreditamos que Deus vai fazer o que Ele disse, nós temos que fazer a nossa parte. Por exemplo, Deus disse a Noé. Então Noé o que é que fez? Construiu a arca. Teve fé, construiu a arca. E por isso vemos a história de Abraão,
que continuamente obedeceu, isto é, atuou com firmeza, porque ele confiou em Deus. Veja em Tiago, capítulo 2, versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Precisamos de ter obras. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Porque Deus disse a ele, deste filho vai vir a tua descendência. Ele confiou. E depois disse, olha, sacrifica o teu filho. Então, ele já tinha 100 e tal anos. Deus tinha dito a ele que através do seu filho ia ter milhares de descendentes como estrelas. E agora ia sacrificar, a matar o seu filho. Como é que isto é possível? Mas ele confiou na palavra do Pai, dizer que através que ele recebeu de Deus, que através de Isaque, ia ter esta descendência toda. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé é operada juntamente com as suas obras. Atuou, fez atos em fé. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Foi pelas obras que Deus viu que ele de facto tinha fé. Que ele de facto acreditava. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Porque ele creu. A sua fé foi demonstrada pelas obras. Porque ele creu. Deus então considerou Abraão justo. E Deus faz a mesma coisa com você. Se você de facto acredita, embora tenha certas deficiências, você acredita e faz o que sabe que tem que fazer e que deve fazer, com essa confiança que você tem em Deus, porque você então faz o que deve fazer. Então Deus, durante um período de tempo, vai fazer com que você chegue à perfeição. Por isso, o caminho é, primeiro, arrependimento para com Deus e, segundo, é fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Fé para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque esta fé, nele, vamos fazer o que Ele nos diz para fazer. E por isso, quando diz Senhor, Senhor, fazemos o que Ele diz para nós fazermos. E por isso, Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé, vê-se aí constantemente, diz assim, por causa da fé, ou pela fé, depois dá o nome, e depois vê-se o que ele fez. Vocês vejam, por exemplo, aqui, versículo 4, pela fé Abel ofereceu. Versículo 5, pela fé Enoque. Versículo 6, versículo 7, pela fé Noé. Versículo 8, pela fé Abraão fez. Vejam, por exemplo, o versículo 17. Pela fé Abraão, e depois vê-se versículo 20, pela fé igualmente Isaque fez isto, aquilo e aquilo. Pela fé Jacó, no versículo 21, quando estava a morrer, abençoou. Versículo 22, pela fé José fez isto, aquilo. Pela fé Moisés fez isto, aquilo e aquilo outro. Podem seguir até no versículo 31, pela fé Raabe. E assim, que mais direi? De outros como o Gideão, e de Baraque, e Sansão, e de
Jefté e de David e de Samuel e dos profetas. Que direi mais? O que era esta fé? Esta fé, como vemos no versículo 1 e versículo deste capítulo, Hebreus capítulo 11, diz: a fé é a certeza de coisas que estamos à espera. Eu tenho a certeza que isto vai acontecer porque Deus nos disse que vai acontecer e Deus não mente. Para mim, é como se já tivesse acontecido. Diz assim: a fé é a convicção de factos que não se vêem. É a convicção. Eu sei que isto é assim, embora não o veja. Eu sei que vai haver uma ressurreição, embora não a veja. É a convicção de factos que ainda não se vêem. Queridos irmãos, a fé começou com Abraão. Não é uma ideia do Novo Testamento, é do Antigo Testamento. Com a fé, porque acreditamos, fazemos certas coisas. Vejam aqui no versículo 13 de Hebreus 11. Diz assim, 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Por exemplo, você está doente e você vai orar e pedir a Deus para o curar. E às vezes algumas pessoas são curadas de acordo com a vontade de Deus. E as pessoas dizem, olha, esta pessoa tem muita fé. E às vezes outras pessoas não são curadas. É fácil dizer, olha, a pessoa não tem fé. Isso está errado, irmãos. Isso está errado. Fé é nós fazermos o que devemos de fazer, recebamos a promessa agora ou não. E por isso assim, estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Morreram na fé e, por exemplo, não foram curados. Mas morreram na fé. Por isso vemos histórias de pessoas que morreram na fé, mas que foram cortados ao meio e que foram crucificados e sei lá que mais. Mas tiveram fé. Até ao fim. Porque para eles, essa convicção era ainda para o futuro. Era ainda para o futuro. Versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho pela sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa na vida deles. Mas a concretização da promessa vai ser na ressurreição, quando vão ser curados ou quando vão ser sarados. Porque diz assim no versículo 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz que temos que viver pela fé. Isto é, temos que viver em absoluta confiança de Deus que Ele faz o que Ele disse que ia fazer e por isso temos que andar e fazer o que devemos de fazer, seja qual for o custo. Vimos isso no Antigo Testamento, várias secções no Antigo Testamento a dizer isso. Vejam, por exemplo, em Deuteronômio 16, versículo 20. Deuteronômio 16, versículo 20. 16, versículo 20. A justiça seguirás somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Tens que fazer o que sabes que tens que fazer. E depois receberás a promessa.
Vejam em Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, versículo 9. Capítulo 18, versículo 9. Sim, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá. Está a fazer isto em fé de que vai haver uma recompensa. E viverá, diz o Senhor Deus. Viverá eternamente. Ainda não vive eternamente porque todos morreram no passado. Vejam, por exemplo, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, como diz na Almeida Corrigida e Fiel, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que acredita e porque acredita faz o que deve fazer. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revelará no Evangelho de fé em fé. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Porque temos confiança em Deus. E porque Deus é fiel. Vamos fazer o que Ele nos diz para fazer. E por isso temos fé que isso vai acontecer. De fé em fé. Um passo ao outro, assim, continuamente. Nesta fé, sempre nesta confiança. Andando para a frente. Vejam capítulo 10 de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Versículo 35. Hebreus 10, versículo 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Temos de ter confiança, temos de ter fé. Não devemos abandonar a nossa fé. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Temos que nos manter fiéis até ao fim. Esta fé requer uma fidelidade até ao fim. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Em fé. De fé em fé. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, Deus nele não se comprará a minha alma. Deus não vai ficar satisfeito com a pessoa que vai andar para trás e que perde a confiança. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, da fé, aqueles que se mantêm fiéis até ao fim, a fazer o que têm que fazer, seja qual for a situação, para a conservação da nossa vida. Por isso é que diz, os pontos mais importantes da lei é a justiça, a misericórdia e a fé. Porque é a fé que é parte da lei. É porque a fé, andar em fé, andar nesta confiança, é ter confiança em Deus. E a parte mais importante da lei. Porquê? Porque é pôr Deus em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento, pôr Deus primeiro. Não ter outros deuses além de Deus. Confiar nele em tudo. Fé significa confiar em Deus completamente e assim seguir as suas instruções fielmente e completamente. Um dos frutos, das partes do fruto do Espírito Santo é a fidelidade. É ser fiel. É demonstrar fidelidade. Mostrar fidelidade é esta perseverança de ser fiel até ao fim. Mas já há aí no outro ponto.
muito importante. Esse ponto é a fé de Cristo. Esse ponto é a fé de Cristo. Simples pessoas dizem, olha, eu preciso ter fé em Cristo, é a minha fé que eu tenho em Cristo. Ora, se é só a minha fé que tenho em Cristo, eu não estou a dizer que não precisamos ter fé em Cristo, precisamos ter. Mas se é por causa da minha fé que tenho em Cristo, quer dizer que a fonte vem de dentro de mim e por isso não é de Deus, não é a glória de Deus. Então, por que é que isto é importante? É importante porque quando é a fé, estamos a ver e entender o que é a fé de Cristo, entendemos que o poder é demonstrado, é o poder de Deus, que é a fé de Cristo, e não é do homem. E por isso essa fé de Cristo dá uma demonstração da glória de Deus, e não do homem. Porque a fé do homem é fraca. A sua fé, a minha fé, é fraca. Vocês lembram-se como Pedro disse, olha, eu nunca vou negar-te a Cristo. Naquela noite em que Cristo foi traído, ele foi um dos primeiros que deixou o galo cantar 3 vezes. Vejamos aqui alguns pontos em que fala da fé de Cristo. Não, infelizmente, na tradução em português, não está correto. Por isso, eu vou mencionar todos estes casos onde devia de ser traduzido, como está traduzido na Bíblia do Rei Tiago, em inglês, que é a fé de Cristo. Vou traduzir para vocês verem isto. Primeiro, em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras de lei, e sim mediante a fé de Cristo. Nós não somos feitos justos pela nossa fé em Cristo. Nós somos feitos justos pela fé que Cristo teve. Porque Cristo teve fé que, quando viesse a ser carne e quando morresse, teve fé que o Pai o ressuscitaria. E por isso é que ele fez isso. E por causa dessa fé de Cristo, ele deu o seu sangue, deu a sua vida e foi ressuscitado porque teve fé no Pai. E por causa da fé de Cristo é que somos justificados. E sim, mediante a fé de Cristo Jesus, também temos crido em Jesus, cremos em Jesus, para que sejamos justificados pela fé de Cristo. E não por obras de lei, pois por obras de lei ninguém será justificado. Outro versículo é Gálatas 3, versículo 22. Gálatas 3, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé de Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Por causa da fé que Jesus Cristo teve, a promessa que é o dom da vida eterna, que é o Espírito Santo, que é gerado em nós e que depois, por termos o Espírito em nós, vamos ser ressuscitados à vinda de Cristo. Por causa da fé de Cristo, essa promessa foi concedida àqueles que acreditam nele. Isso é por causa da fé de Cristo. Veja também em Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. E ser achado nele, não tendo a nossa própria justiça, que procede da lei, senão a que é mediante a fé de Cristo. A justiça que procede de Deus. Justiça que procede de Deus por causa da fé de Cristo. A glória é de Deus, baseada na fé de Cristo. Vejam também em Romanos, capítulo 3, versículo 22. Romanos, capítulo 3, versículo 22. Estou a mencionar estas secções todas onde
Em português devia ter sido traduzido fé de Cristo, para vocês entenderem este ponto bem. Romanos 3, versículo 22. A justiça de Deus mediante a fé de Cristo, ou de Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. É a fé de Cristo para nós que acreditamos em Cristo. Estamos a ver aí. De fé em fé. Vejam também Apocalipse 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Cristo. Queridos irmãos, a fé de Cristo é um ponto muito importante. Jesus Cristo teve que passar pelo que ele passou. Ele teve que ter uma firmeza de fazer o que tinha que fazer. E por isso é que a fé para com Deus, para com Jesus Cristo, é absolutamente necessária. As pessoas que simplesmente têm este conceito, é só preciso acreditar em Jesus, têm isto de pernas para trás, ou de pernas para o ar, digamos assim. Porque eles dizem, olha, basta simplesmente acreditar. Não preciso fazer mais nada, não preciso de obedecer. Por isso, a confiança deles é apresentada como um produto, um resultado da crença deles. Mas até o próprio Jesus Cristo deu a glória ao Pai. Por isso, quando as pessoas estão a dizer, olha, é por causa da minha fé que sou justificado, estão a pôr isso como um produto da fé deles. E não é assim. Queridos irmãos, para termos o Espírito Santo de Deus em nós, é termos a mentalidade, a maneira de pensar de Jesus Cristo e do Pai a funcionar, a trabalhar em nós, com o nosso espírito do homem no homem. E então, a mesma confiança, a mesma fé que Jesus Cristo tem, também pode estar em nós. E por isso é de fé em fé, como lemos em Romanos 1, 17. E por isso, quando iniciei este sermão a mencionar que Paulo testificou a dizer que precisamos ter arrependimento para com Deus e fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, ou para com o Nosso Senhor Jesus Cristo, lembrem-se que esta vida física é simplesmente um campo de treino. Uma oportunidade para aprendermos. Porquê? Para que possamos estar no reino de Deus. Para aprendermos este processo fundamental, para aprendermos sempre a escolher o que é correto de acordo com as leis de Deus. E por isso precisamos nos arrepender de obras mortas, como lemos em Hebreus 6, capítulo 1, Hebreus 6, versículo 1, arrependermos de obras mortas e termos fé para com Deus, particularmente para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é da forma de Deus, que é do reino de Deus, que é da glória de Deus. E por isso, tal como Abraão continuamente obedeceu e atuou com firmeza, porque ele tinha confiança. Igualmente, nós temos que ter fé e com essa fé atuarmos com firmeza e com confiança e obedecer. Sim, entendemos que às vezes falhamos, mas continuamos neste caminho e perseveramos até ao fim. Então Deus, quando vê esta fé que é demonstrada por obras, nós fazendo o que é justo e correto, seja qual for o custo, então Deus considera essa pessoa como justa, embora sim tenha certas deficiências, mas está a tentar vencer. E por causa dessa fé, dessa confiança, Deus pode fazer
ou pode levar com que essa pessoa um dia chegue à perfeição, ao fim de um período de tempo.